Não queira filhos obedientes. Como assim, Thais? O que você está falando? Essa semana eu recebi um texto pelo meu Instagram, uma pessoa querendo conversar comigo sobre isso. E eu vou ler aqui para vocês o que ela falou para mim. Ela disse assim: eu não quero saber mais sobre o tema obediência. Eu não quero ter uma filha obediente, eu quero ter uma filha que coopere, que seja parceira, porque eu fui uma criança obediente e eu sei o quanto isso foi ruim para minha vida e é ruim até agora. E eu quero falar sobre isso aqui com vocês, tá? Mas primeiro, não se esquece de se inscrever no canal, já curtir o vídeo se você gosta desse tema, para eu continuar falando aqui com vocês. E se você quer me mandar dúvida, quer conversar comigo, me segue pelo Instagram. O Instagram tá aqui. É só você me seguir que você também pode mandar dúvida. Eu sempre abro caixinha de perguntas por lá, você vai conseguir me perguntar. Mas bom, vamos entender então como assim não quero ter um filho obediente. E eu quero diferenciar uma coisa para vocês. Muitas vezes a gente acha que um filho obediente é aquele filho que vai colaborar comigo. Quando eu pedir para ele fazer alguma coisa, ele vai fazer, e ele vai estar ali disponível para me ajudar. Enfim, ele vai colaborar comigo, ele vai seguir uma rotina, é ok. Isso é uma criança que colabora, mas que tem espaço, por exemplo, para me falar quando não gostou de alguma coisa. Para me falar assim, ai mãe, olha, eu não concordo com isso. E se fosse de outro jeito? Isso é uma criança que colabora. Uma criança extremamente obediente, sabe aquele padrão que a gente falava assim, ah, é uma criança boazinha, entre bem aspas, tá? Eu não gosto dessa nomenclatura. Mas o que é uma criança boazinha? Uma criança que faz o que você manda sem questionar, simplesmente vai lá e faz. Tudo que você manda, ela vai lá e faz. Mas ela pouco tem iniciativa para fazer outras coisas que ela gosta e ela só faz, vai seguindo ali o que você manda ela fazer, né? Por que isso é ruim? Por alguns motivos. Quando a criança é extremamente obediente, ela só faz o que você manda, ela não faz outra coisa, ela não questiona, ela não reclama, pode parecer até bom porque pode parecer mais fácil. E realmente para o adulto é mais fácil, mas para a criança se torna muito mais difícil. Por quê? Porque quando você tem uma criança que só faz o que você manda, uma criança que não questiona, ela deixa os sentimentos, as vontades, os desejos dela em segundo plano, como não são importantes. E ela coloca as suas vontades, os seus desejos, os seus sentimentos como primeiro. Então ela coloca lá o pai, a mãe, ou quem tá mandando nela, professor, enfim, como o sentimento que é realmente importante, como a vontade que é realmente importante. E os dela, não são tão importantes assim, então deixa. E o que vai acontecendo? Ela vai crescendo uma criança que fica dependente da aprovação dos outros, uma criança que pouco tem iniciativa para seja começar uma amizade, seja para fazer algo diferente, porque ela sempre está esperando a ordem, ela sempre está esperando que o outro fale para ela o que ela tem que fazer, como ela tem que fazer. E os sentimentos dela sempre ficam em segundo plano. Meus sentimentos não são tão importantes assim. Sabe aquela pessoa que cresce e já é um adulto e não acredita que seus sentimentos são tão importantes, que os dos outros são mais importantes? Deixa eu te ajudar, deixa eu fazer. Você tá com dificuldade, o seu é mais importante do que o meu. O meu não é tão importante assim, deixa eu olhar do outro. Ou então fica sempre muito preocupado com a aprovação, sabe, no trabalho? Ai, será que isso tá bom? Será que isso tá bom o suficiente? Ai, eu acho que isso não tá bom. E é uma pessoa extremamente insegura. São essas crianças que foram extremamente obedientes. A gente tem um livro que chama Bésame Mucho. É fantástico esse livro. Nesse livro, ele diz o seguinte: ele diz que crianças obedientes, pessoas obedientes, extremamente obedientes, são bons soldados. Por que são bons soldados? Porque eu faço, eu mando, ele faz. Eu mando, ele faz. Ele não precisa pensar, ele não precisa sentir, ele não precisa olhar ao redor, ter opções. Ele simplesmente faz o que eu mando. Quando a gente pensa num adulto que vai trabalhar, que vai ter os seus próprios relacionamentos, não é importante que ele pense, que ele encontre alternativas, que ele entenda que o que ele sente é importante, que ele busque coisas novas para fazer, que ele tenha aí iniciativa para fazer as coisas? Pois é, quando eu crio um filho extremamente obediente, eu estou deixando tudo isso para trás. E normalmente, como eu faço para ter uma criança extremamente obediente?
ou é da personalidade da criança já ser mais tranquila e acabar seguindo assim, ou através de punições, que é extremamente negativo. E a criança passa a ter raiva daquilo ou se sentir extremamente inadequada, né? Mas então, como é que eu faço para ter uma criança que colabore, que faça o que eu peço que ela faça, que entenda a importância das coisas, mas que pense também, que questione as coisas, que entenda que a voz dela é importante? Bom, aí é uma grande diferença. Primeiro, eu não vou usar punição, eu vou usar do respeito com ela. E eu vou sempre trabalhar na prevenção, eu vou sempre trabalhar no antes do comportamento acontecer, sabe? Então, assim, eu vou sempre ter uma rotina estabelecida, eu vou sempre explicar o motivo das coisas. Então, eu vou não ter uma. Quando a gente quer uma criança extremamente obediente, normalmente as regras variam de acordo com o humor do adulto ou de acordo com, ah, vai, faz, ou não, não faz. É de acordo com, e a criança fica sempre confusa, sabe? Fala assim, ué, mas eu podia hoje, hoje eu não posso, enfim. E vai gerando essa confusão e você, a mãe ou o pai ou a pessoa que tá ali sempre fala assim, eu faço porque eu tô mandando, é assim porque eu quero. Quando eu crio uma criança colaborativa que pensa, eu preciso também mudar a minha essência, o meu ser, e eu preciso entender que as regras não variam de acordo com as minhas emoções. Mas as regras são as regras porque elas são importantes. Então, por exemplo, por que meu filho tem que comer comida? Por que meu filho tem que tomar banho todos os dias? Por que meu filho não pode comer doce antes de comer comida? Tudo tem uma importância, tudo tem uma razão de ser. E eu vou conseguir explicar para o meu filho isso, essa razão de ser. E ele vai entender essa importância. E eu também vou ser o exemplo dessas questões para ele, desses valores que eu quero passar para ele, dessa ordem. Eu vou ter uma rotina que vai me mostrar a ordem das coisas. Eu vou poder questionar, vou poder trazer opções para o meu filho, mas eu também vou ouvir quando ele vai me falar. Então, por exemplo, eu vou dar a opção do meu filho tomar banho ou não durante o dia? Não, ele vai ter que tomar banho, mas eu posso ouvir dele, por exemplo, ah, mãe, eu preferia tomar banho um pouco depois do jantar em vez de antes do jantar. Pode, tudo bem. Então eu vou ter esse olhar de respeito com ele, de entender o que ele tem para me dizer, e a gente vai ter uma relação de respeito, não uma relação de só eu mando e só você obedece. Mas a gente pode conversar. É claro que sempre vai existir o respeito dele para comigo e meu para com ele, e eu vou ser esse exemplo de respeito para ele, mas eu não vou querer uma criança que só abaixe a cabeça e escute o que eu tenho para falar, mas uma criança que também tem espaço para falar, uma criança que também tem espaço para sentir, uma criança que também enxergue que o que ela tem para dizer é importante. Porque senão ela vai crescer um adulto que vai esperar ter ordens de alguém, vai esperar obedecer a alguém. Ai, como é que eu faço isso? Eu tenho que obedecer a alguém. Eu não posso criar coisas novas, eu não posso fazer coisas diferentes, porque eu tenho que obedecer a alguém. Então, é muito importante a gente entender isso, né? Normalmente, crianças muito obedientes, extremamente obedientes, se tornam esses adultos que buscam, hoje em dia, a aprovação de todo mundo, que colocam os sentimentos dos outros acima dos dela, e são pessoas que sofrem, né? Então, vamos tentar criar nossos filhos de um jeito diferente hoje. Dar voz a eles, mostrar que o que eles têm a dizer é importante, mas que tem sim regras que são importantes. E qual o motivo dessas regras serem importantes? Quando eu consigo explicar esses motivos, a regra realmente é importante. Quando eu não sei explicar, pode ser que ela esteja vindo de acordo com o meu humor e eu só quero uma criança obediente que não me questione. Pode ser mais fácil hoje ter uma criança simplesmente obediente que não me questione? Pode ser que seja mais fácil. Mas aí você vai estar criando um adulto que não sabe se questionar, um adulto que vai sempre depender da aprovação do outro, um adulto que sempre vai depender da ordem do outro. Isso não é legal para ele, certo? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e me segue também lá no Instagram. Lá tem muito conteúdo legal e você pode me mandar suas dúvidas e a gente pode gravar vídeo também referente às suas dúvidas. Um beijo e até a próxima.